A lenda do lobisomem na fazenda isolada. Há muitos anos, em uma fazenda isolada no coração do interior, vivia uma comunidade que ainda mantinha viva a tradição de contar histórias assustadoras nas noites tranquilas após o jantar. As histórias variavam, mas a mais temida e repetida era a do lobisomem. Dizia-se que, nas noites de lua cheia, um homem solitário chamado Manuel se transformava em uma criatura feroz e peluda. Seu rosto distorcia-se em um focinho de lobo e suas garras afiadas rasgavam tudo o que encontrava pela frente. Dizia-se que a maldição que o transformou em um lobisomem fora lançada por uma bruxa enraivecida que vivia nas proximidades da fazenda. Em uma dessas noites de lua cheia, os moradores da fazenda se reuniram no quintal sob o brilho prateado do satélite celestial. Eles acenderam uma fogueira para espantar o frio que arrepiava suas espinhas e começaram a contar histórias de terror. O ancião da comunidade, seu João, tinha uma história especial para contar. Ele afirmava que, quando era jovem, havia encontrado Manuel transformado em lobisomem. Contou que estava voltando para casa tarde da noite e ouviu um uivo angustiado vindo da floresta escura. Seguiu o som e, para sua surpresa, encontrou um lobo gigante com olhos humanos. Seu João, corajoso como era, se aproximou devagar e, quando a criatura virou-se para encará-lo, ele viu o rosto de Manuel contorcido pela maldição. Manuel uivou novamente e fugiu para a escuridão da floresta. Seu João nunca mais o encontrou, mas a experiência deixou uma marca profunda em sua memória. Os moradores da fazenda ouviram a história de seu João com olhares assustados. Alguns começaram a questionar se o lobisomem era apenas uma lenda ou se realmente existia. Mas todos concordaram que, nas noites de lua cheia, era melhor não se aventurar na floresta escura. Com o tempo, a história do lobisomem passou de geração em geração. E mesmo que ninguém soubesse ao certo se Manuel ainda perambulava pela floresta, todos na fazenda continuaram a respeitar as noites de lua cheia e a manter viva a tradição de contar histórias assustadoras. E assim, nas noites tranquilas após o jantar, os moradores daquela fazenda isolada continuaram a reunir-se no quintal sob o brilho da lua cheia para contar e recontar a história do lobisomem, mantendo viva a tradição e o mistério dessa criatura mítica. A casa mal-assombrada de Isabela. Há muitos anos, em uma pacata cidade do interior, erguia-se uma antiga mansão que era conhecida por todos como a Casa Mal-Assombrada. Ela se destacava por sua arquitetura sombria e sua aparência decadente, com janelas quebradas e teias de aranha por todos os cantos. Dizia-se que a casa era amaldiçoada e os moradores evitavam passar perto dela, especialmente durante a noite. Contavam histórias sobre lamentos fantasmagóricos que ecoavam das paredes e luzes misteriosas que brilhavam em suas janelas vazias. A história mais conhecida sobre a casa mal-assombrada envolvia uma mulher chamada Isabela, que costumava viver lá décadas atrás. Isabela era conhecida por sua beleza e encanto, mas também por sua estranha obsessão por espelhos. Ela colecionava espelhos de todos os tamanhos e formas, adornando cada cômodo da mansão com eles. Um dia, uma tragédia terrível abateu-se sobre a cidade. Isabela desapareceu sem deixar vestígios, e a casa caiu em ruínas. Diziam que sua obsessão por espelhos a havia consumido e que seu espírito ainda vagava pela mansão, aprisionado nos reflexos infinitos dos espelhos. Os anos se passaram, e a casa continuou atraindo a atenção dos curiosos e destemidos. Um grupo de amigos decidiu passar a noite na casa mal-assombrada como parte de um desafio. Eles carregaram lanternas, câmeras e gravadores de voz, determinados a registrar qualquer atividade paranormal que encontrassem. À medida que a noite caía, os amigos entraram na casa e sentiram uma aura opressiva envolvê-los. O silêncio era quase tangível, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos ecoando pelos corredores escuros. Cada cômodo estava cheio de espelhos empoeirados, refletindo suas imagens distorcidas e criando uma sensação de desconforto. À medida que a noite avançava,
Começaram a ouvir sussurros e risadas vindo de lugar nenhum. As lanternas tremulavam e as sombras pareciam ganhar vida própria. Um dos amigos, corajoso demais para seu próprio bem, olhou para um espelho e viu o reflexo de uma mulher pálida e de olhos vazios atrás dele. O pânico tomou conta do grupo e eles fugiram da casa mal assombrada, deixando para trás suas câmeras e gravadores. Ao rever as gravações mais tarde, puderam ouvir vozes sussurrantes e risos arrepiantes, assim como o eco do nome Isabela. Desde aquela noite, a reputação da casa mal assombrada cresceu ainda mais. Muitos afirmam ter sentido a presença de Isabela e testemunhado eventos inexplicáveis lá dentro. A antiga mansão permanece como um lembrete sombrio de que algumas histórias de fantasmas são mais do que meros contos e que, naquela casa, o passado e o presente se entrelaçam em mistério e horror. A senhora que riu no velório e assombrou a fazenda. Em uma remota fazenda situada em uma região isolada, vivia uma senhora chamada Dona Eulália. Ela era conhecida por sua excentricidade e pelas histórias peculiares que contava. A fazenda era o seu mundo e ela vivia reclusa, exceto pelas raras visitas à cidade mais próxima. Certa noite, a notícia se espalhou pela cidade de que Dona Eulália havia falecido em sua casa. Os moradores ficaram tristes com a perda, mas também curiosos para ver como seria o velório. Quando chegaram à casa da falecida senhora, algo estranho estava acontecendo. Dona Eulália estava deitada em seu caixão com um semblante tranquilo, mas algo estava errado. Às vezes, durante o velório, seu rosto parecia se contorcer em um sorriso sutil, como se estivesse rindo de alguma piada interna. Em outros momentos, sua expressão se tornava séria, quase como se estivesse refletindo profundamente sobre algo. O evento mais arrepiante aconteceu quando algumas pessoas juraram ter visto os olhos da falecida se abrir, revelando olhos vazios que pareciam olhar para o além. Os presentes murmuravam e trocavam olhares nervosos, incapazes de entender o que estava acontecendo. O velório prosseguiu, e as aparições inexplicáveis de Dona Eulália continuaram a perturbar os presentes. As histórias e rumores se espalharam pela cidade como fogo, deixando todos intrigados e assustados. 7 dias após a morte de Dona Eulália, algo ainda mais sinistro começou a acontecer. Nas noites de lua cheia, moradores da fazenda afirmaram ter visto a figura da falecida senhora vagando pelos campos e trilhas. Ela usava seu vestido de velório e caminhava silenciosamente, como se estivesse em transe. Alguns tentaram se aproximar dela, mas ela desaparecia nas sombras como uma miragem. A presença de Dona Eulália, mesmo após a morte, lançou uma sombra de medo sobre a fazenda e a cidade vizinha. As histórias sobre a senhora que riu em seu próprio velório, que estava séria e com os olhos abertos, que caminhava nas noites de lua cheia, persistiram por gerações. Alguns acreditavam que ela ainda estava em busca de algo que não conseguira em vida, enquanto outros viam sua presença como um aviso sobrenatural. A fazenda e a senhora Dona Eulália tornaram-se lendas locais, lembrando a todos que o mistério da morte muitas vezes se estende além do túmulo e que algumas histórias assombradas são inesquecíveis. O Pacto nas Sombras. Em uma noite tempestuosa, no recanto mais sombrio da cidade, vivia uma mulher atormentada chamada Maria. Ela carregava em seu ventre a alegria da maternidade, mas a vida, por vezes, conspira contra nossos sonhos mais profundos. Maria sofria com um destino cruel. Um aborto espontâneo levou-lhe o feto que tanto desejava. Ela chorou a perda, mas a dor a consumia, e sua mente desesperada buscava qualquer maneira de trazer a criança de volta. No ponto mais baixo de seu desespero, ela ouviu sussurros noturnos, vozes macabras que a chamavam das sombras. As trevas ofereceram-lhe uma chance, uma oportunidade sombria de reverter o inaceitável. Maria não hesitou. Ela selou um pacto, vendendo sua alma em troca da ressurreição de seu filho não nascido. Na noite seguinte, um raio cortou o céu escuro enquanto Maria realizava o ritual sinistro. Velas negras iluminavam a sala e inscrições antigas cobriam as paredes. O aroma de enxofre pairava no ar. O acordo estava selado. O que aconteceu depois foi um pesadelo vivo. Maria sentiu a presença de seu filho, mas algo estava errado. Quando a criança emergiu das sombras, seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. Sua pele era pálida como a morte,
e suas mãos pequenas eram geladas como o túmulo. A criança retornou à vida, mas era uma aberração. Ela não era mais um bebê inocente, mas uma criatura sinistra. Os sussurros noturnos continuaram a atormentar Maria, lembrando-a de sua terrível barganha. Os anos passaram, e Maria cuidou do ser que havia trazido de volta do reino das trevas. Ela amava a criança, mas o medo nunca a deixava. À noite, ela ouvia passos silenciosos, risos demoníacos e sussurros ininteligíveis vindos do quarto do filho. Ela sabia que algo estava terrivelmente errado. Uma noite, ao se deparar com a verdade terrível, Maria não suportou mais. Ela descobriu que seu filho, fruto de um pacto sombrio, estava se alimentando de sua vitalidade. Cada respiração dela enfraquecia, enquanto a criança parecia cada vez mais forte. Maria, finalmente, percebeu que seu pacto havia sido uma maldição, e a única maneira de libertar seu filho e a si mesma era enfrentar as trevas mais uma vez. Ela mergulhou na escuridão, desesperada por uma solução. O que aconteceu a seguir é um mistério, mas a história de Maria serve como um alerta sombrio. Pactos com as trevas nunca trazem o que se deseja, mas sim um preço terrível e implacável. A bruxa do além-túmulo. Havia uma bruxa solitária chamada Elara, que vivia no coração de uma floresta sombria, conhecida apenas pelos murmúrios assustadores daqueles que evitavam o seu caminho. Elara era dotada de poderes mágicos excepcionais, mas ela carregava consigo um fardo doloroso: a perda de seu primeiro amor, um jovem chamado Adrian, que morreu tragicamente em um acidente. Os anos passaram, mas Elara não conseguia superar a dor da perda. Sua magia, que uma vez foi usada para curar e proteger, agora estava corrompida por seu desejo desesperado de trazer Adrian de volta do além-túmulo. Ela sabia que isso desafiaria as leis naturais e que a magia necromântica era perigosa e proibida. Uma noite, sob o manto escuro das estrelas, Elara reuniu os ingredientes mais sombrios e raros que pôde encontrar. Ela acendeu velas negras e traçou símbolos profanos no chão de sua cabana, sussurrando palavras antigas e proibidas. Sua voz ecoou na floresta enquanto ela canalizava sua energia para desafiar a própria morte. As árvores balançaram com um vento maligno e a temperatura caiu drasticamente. Elara sentiu a presença espectral de Adrian ao seu lado. Seus olhos encontraram os dele, agora sem vida, e um arrepio percorreu sua espinha. Mas ela estava determinada a trazer seu amor de volta. O ritual prosseguiu com uma intensidade sombria. Elara viu a forma etérea de Adrian tomar vida diante de seus olhos, mas algo estava errado. Seu rosto estava contorcido de dor e angústia. Adrian não estava de volta à vida como ela desejava, mas sim como uma sombra, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Horrorizada com o que havia feito, Elara tentou desfazer o ritual, mas era tarde demais. Adrian estava amaldiçoado, e sua presença trouxe uma onda de morte e desespero à floresta. As árvores se retorceram, os animais fugiram, e a lua ocultou-se atrás de nuvens negras. Adrian, agora uma abominação, não era mais o homem que Elara amava. Ele estava faminto por vida, e sua mera presença drenava a energia vital ao seu redor. Elara percebeu que, para salvar a si mesma e a floresta, precisava banir Adrian de volta para o além-túmulo. Com um coração pesado, ela reuniu suas forças e lançou um feitiço poderoso para enviar Adrian de volta à escuridão. A bruxa e sua criação se enfrentaram em uma batalha de magia, enquanto o destino da floresta estava pendurado por um fio. No final, Elara prevaleceu, mas a um custo terrível. Adrian foi banido de volta para o além-túmulo, e a floresta recuperou sua serenidade, mas a bruxa nunca mais foi a mesma. A sombra de seu primeiro amor assombraria seus sonhos pelo resto de seus dias, lembrando-a de que as leis naturais não devem ser desafiadas. O conto sombrio da bruxa do além-túmulo serve como um aviso de que as consequências de desafiar a morte são insondáveis e que algumas coisas devem permanecer no reino dos mortos. O pecado inocente. Há muito tempo, em uma pequena vila situada no meio de uma floresta sombria, uma criança nasceu com olhos que pareciam conter uma escuridão profunda demais para sua tenra idade. Seu nome era Lúcia, e desde o dia de seu nascimento, algo parecia diferente nela.
A vila acreditava que Lúcia estava possuída por alguma força maligna, uma criança amaldiçoada pelo próprio demônio. Os murmúrios sobre sua origem sinistra se espalharam como fogo selvagem, e seus pais eram desprezados e isolados pela comunidade. Enquanto crescia, Lúcia demonstrava um conhecimento e poderes sombrios incomuns. Ela conseguia prever eventos terríveis que aconteceriam na vila, muitas vezes com precisão assustadora. À medida que o medo se instalava, os aldeões começaram a evitar Lúcia, temendo que sua presença trouxesse desgraça. No entanto, havia um homem na vila que via além do estigma que rodeava Lúcia. Era o padre Gabriel, um homem de grande fé, que acreditava que até a alma mais corrompida poderia ser redimida. Ele decidiu tomar Lúcia sob sua proteção e educá-la no caminho da luz. Enquanto Gabriel tentava purificar a alma de Lúcia, ele logo percebeu que a batalha era mais difícil do que poderia imaginar. A escuridão dentro dela era profunda e resistente, como se o próprio demônio a tivesse escolhido como seu vaso na terra. Conforme Lúcia crescia, seus poderes sombrios se intensificavam e sua conexão com forças malignas se tornava mais aparente. Ela tinha visões terríveis e começou a pronunciar profecias sinistras que se concretizavam, trazendo calamidade para a vila. Os aldeões, assombrados pelo sofrimento que Lúcia trazia, exigiram que o padre Gabriel tomasse medidas drásticas. Relutante, mas sentindo-se sem escolha, Gabriel concordou em realizar um exorcismo na menina, na esperança de expulsar o demônio que a possuía. A noite do exorcismo foi terrível. A pequena Lúcia contorceu-se e gritou, enquanto uma força maligna dentro dela lutava para permanecer. O padre Gabriel rezou com fervor, lutando contra o demônio que se manifestava na menina. No final, após horas de agonia, o demônio foi expulso de Lúcia, lançado de volta às sombras de onde veio. Lúcia, agora fraca e exausta, estava livre da influência maligna que a assombrara desde o nascimento. A vila finalmente encontrou alívio, e Lúcia foi aceita de volta pela comunidade. O padre Gabriel, no entanto, sabia que a batalha contra o mal nunca estava completamente vencida. Ele continuou a cuidar de Lúcia, esperando que a inocência da criança pudesse finalmente superar a escuridão que a havia consumido. O conto de O Pecado Inocente nos lembra que, mesmo nas situações mais sombrias, há sempre uma chance de redenção e que a luz pode vencer a escuridão, desde que haja esperança e fé. A semente da liberdade. Era uma época sombria durante o período colonial, onde a escravidão afligia a terra como uma praga. As plantações de cana e café prosperavam às custas do suor e do sofrimento dos africanos trazidos à força para aquelas terras distantes. No entanto, em meio à escuridão, uma história de coragem e amizade florescia. Pedro, um jovem escravo de coração puro, era conhecido na fazenda como o guardião do filho do patrão, Ricardo. Pedro fora incumbido dessa tarefa desde tenra idade e cuidava do menino com um amor que não conhecia limites, apesar das adversidades cruéis do sistema de escravidão. Ricardo, ao contrário de Pedro, era uma criança cruel, influenciada pela maldade de seu pai, o senhor da fazenda. Ele adorava ver o pobre Pedro sendo judiado pelo capataz e inventava histórias falsas para causar problemas ao jovem escravo. As histórias caluniosas de Ricardo eram como correntes invisíveis que aprisionavam ainda mais o coração de Pedro. Em uma tarde quente, enquanto os trabalhadores exaustos colhiam a cana no campo sob o olhar severo do capataz, Ricardo surpreendeu Pedro com mais uma de suas mentiras cruéis. Ele acusou Pedro de roubar comida da despensa do Senhor, um crime que significava açoites implacáveis. Pedro, de coração puro e inocente, negou veementemente as acusações, mas o senhor da fazenda, acreditando em seu próprio filho, ordenou que Pedro fosse punido. O capataz não hesitou em aplicar o castigo cruel, chicoteando Pedro enquanto a injustiça e a dor rasgavam seu corpo e alma. Naquela noite, enquanto Pedro se recuperava de suas feridas, ele sentiu uma chama de determinação queimando dentro de si. Ele sabia que precisava escapar daquela vida de servidão e injustiça, não apenas por sua própria liberdade, mas também para mostrar a Ricardo que a verdade sempre prevaleceria.
Com a ajuda de outros escravos que compartilhavam seu desejo de liberdade, Pedro começou a planejar sua fuga. Eles mantiveram seus planos em segredo, agindo sob a cobertura das noites escuras. Quando a oportunidade finalmente chegou, Pedro e seus companheiros escaparam da fazenda em busca da liberdade que lhes fora negada por tanto tempo. A notícia da fuga se espalhou rapidamente pela fazenda, e Ricardo, agora privado de seu bode expiatório e sem a proteção do pai, começou a perceber as consequências de suas ações cruéis. A sombra de culpa e remorso começou a pesar sobre ele. Enquanto Pedro e os outros fugitivos lutavam por sua liberdade nas densas matas, a mudança estava acontecendo também em Ricardo. Ele começou a entender a dor que causara a Pedro e a injustiça do sistema de escravidão que o permitira. Determinado a fazer a diferença, ele decidiu um dia lutar contra a escravidão e a crueldade que testemunhara. Enquanto o tempo passava, Pedro e seus companheiros alcançaram a liberdade, e suas histórias inspiraram outros a se juntarem à luta pela emancipação dos escravos. O desejo ardente por justiça e liberdade cresceu como uma semente plantada na terra árida do passado sombrio. A semente da liberdade é uma história de resiliência e esperança que nos lembra que a amizade e a determinação podem superar até mesmo as maiores adversidades e que a verdade e a justiça sempre encontrarão uma maneira de florescer, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. No entanto, no meio da desolação, uma história de terror e perdição surgia. Pedro, um jovem escravo, era conhecido na fazenda como o guardião do filho do patrão, Ricardo. Pedro fora atribuído a essa tarefa desde a infância, cuidando do menino com um amor que contrastava profundamente com o ambiente sombrio que o cercava. Ricardo, ao contrário de Pedro, era uma criança demoníaca, influenciada pela crueldade de seu pai, o senhor da fazenda. Ele adorava torturar Pedro com histórias macabras e mentiras malignas, provocando risos cruéis enquanto o jovem escravo era submetido às crueldades do capataz. Em uma tarde ensolarada, enquanto os escravos eram forçados a trabalhar sob o calor sufocante, Ricardo surpreendeu Pedro com outra de suas histórias sádicas. Ele alegou que Pedro havia roubado sangue humano para um ritual profano de feitiçaria. O senhor da fazenda, acreditando em seu filho demoníaco, condenou Pedro à punição mais terrível que se podia imaginar. Pedro, inocente e puro, negou as acusações, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. O senhor da fazenda ordenou que o castigo fosse aplicado de imediato. O capataz, cumprindo com prazer, amarrou Pedro a um poste e começou a chicoteá-lo, enquanto risos maliciosos ecoavam pelo campo de plantação. Naquela noite, enquanto Pedro se arrastava para um canto escuro de sua cela, ele jurou vingança contra Ricardo e seu pai maligno. A dor e a injustiça que sofrera acenderam uma chama sombria em sua alma, uma chama que o levaria a buscar poderes profanos. Com a ajuda de outros escravos que compartilhavam seu desejo de vingança, Pedro começou a explorar as artes sombrias da feitiçaria. Eles realizaram rituais proibidos, invocaram entidades malévolas e alimentaram suas almas com escuridão. À medida que os poderes sombrios de Pedro cresceram, ele estava pronto para sua vingança. Ele invocou uma maldição terrível que afetaria não apenas Ricardo e seu pai, mas toda a fazenda. O terror se espalhou pela vila, enquanto eventos horripilantes começaram a acontecer, cada um mais terrível que o anterior. A escuridão engoliu a fazenda, e a culpa e o remorso começaram a se enraizar no coração de Ricardo e de seu pai, enquanto eles enfrentavam as consequências de seus atos cruéis. Enquanto isso, Pedro e seus aliados abraçaram plenamente a escuridão, tornando-se os governantes de uma fazenda mergulhada no pesadelo. Eles se tornaram os senhores da perdição e suas almas estavam irremediavelmente corrompidas. A semente da perdição é uma história de terror que nos lembra que, mesmo nas situações mais sombrias, o desejo de vingança pode criar monstros impiedosos
que não conhecem limites. Às vezes, o mal que buscamos derrotar pode nos consumir, transformando-nos em algo mais aterrador do que poderíamos imaginar. O Pacto de Samhain. Há muitos séculos, quando a escuridão e a superstição reinavam, uma pequena aldeia chamada Wickerwood repousava nas profundezas de uma floresta sombria. Esta aldeia isolada era conhecida por seu passado misterioso, e seus habitantes mantinham segredos profundos enterrados nas sombras. No coração de Wickerwood vivia um povo que se agarrava às antigas tradições pagãs. Eles adoravam os deuses da natureza e celebravam os ciclos da vida e da morte com fervor. O mais importante de todos esses festivais era Samhain, uma celebração do fim da colheita e do início da estação sombria. No entanto, o Samhain em Wickerwood era diferente. À medida que a escuridão caía e as folhas caíam das árvores, algo sinistro acontecia na aldeia. A cada ano, noite após noite, os habitantes desapareciam misteriosamente, deixando para trás apenas uma mensagem enigmática: o Pacto de Samhain. Os rumores sobre a aldeia amaldiçoada se espalharam, e as pessoas das aldeias vizinhas aprenderam a evitar Wickerwood durante o Samhain. Dizia-se que os aldeões haviam feito um pacto sombrio com as trevas para obter poderes inimagináveis, mas a um preço terrível: a alma de um habitante a cada ano. Certo ano, um intrépido forasteiro chamado Ethan decidiu desvendar o mistério de Wickerwood. Ele chegou à aldeia escondido sob o manto da noite do Samhain, disfarçado como um aldeão. Ele viu as pessoas da aldeia se reunindo em um antigo círculo de pedras, enquanto uma figura sinistra, chamada de Ancião, liderava o ritual. À medida que o ancião entoava cantos arrepiantes e sacrificava animais, uma escuridão profunda e gelada se espalhou sobre a aldeia. Uma força sombria e antiga despertou, e Ethan percebeu que ele não estava enfrentando simples mortais, mas sim uma entidade demoníaca que havia sido invocada pelos habitantes. Quando chegou a hora do sacrifício humano, a escolha recaiu sobre uma jovem chamada Elara, que foi arrastada para o centro do círculo de pedras. Ela chorou e implorou por misericórdia, mas seus apelos foram em vão. O ancião, com um sorriso maligno, cortou sua garganta e seu sangue derramado foi oferecido às trevas. A energia sombria que se desprendeu naquele momento trouxe poderes inimagináveis para os habitantes de Wickerwood, mas também selou o destino sombrio da aldeia. Ethan, horrorizado com o que testemunhou, percebeu que estava diante de algo muito além de sua compreensão. Ele fugiu da aldeia, mas o pacto de Samhain continuou. A aldeia permaneceu envolta em escuridão, seus habitantes entregando suas almas a cada ano em busca de poder e imortalidade. O segredo de Wickerwood permaneceu oculto nas sombras, uma história que se transformaria com o tempo, dando origem ao que conhecemos hoje como o Dia das Bruxas, uma celebração de terror e escuridão. O conto de O Pacto de Samhain nos lembra que, por trás das festividades modernas, existem antigas tradições carregadas de segredos sinistros, e que a busca pelo poder pode levar a pactos sombrios que perduram através das eras. A cruel história por trás da lenda do flautista de Hamelin. A lenda do flautista de Hamelin é uma história famosa que tem raízes na cidade alemã de Hamelin, na Baixa Saxônia. Ela conta a história de como um flautista misterioso, muitas vezes retratado como um músico com uma flauta mágica, livrou a cidade de uma praga de ratos, mas quando a cidade se recusou a pagar pelo serviço, ele se vingou, levando embora as crianças de Hamelin. Por trás dessa lenda aparentemente inocente, há uma história cruel e sombria que pode ter sido baseada em eventos reais. Origens da lenda. A lenda do flautista de Hamelin remonta ao século XIII, quando Hamelin era uma cidade próspera na rota comercial da Liga Hanseática. Os primeiros registros da história aparecem em documentos datados de 1384, mas a narrativa foi passada de geração em geração oralmente antes disso. O mistério dos ratos. De acordo com a lenda,
Hamelin estava sofrendo com uma infestação de ratos que estava causando estragos na cidade. O flautista misterioso ofereceu-se para ajudar, tocando sua flauta e atraindo os ratos para o rio Weser, onde eles se afogaram. No entanto, quando os líderes da cidade se recusaram a pagar pelo serviço, o flautista jurou vingança. O rapto das crianças. Na véspera do dia de São João em São Paulo, o flautista retornou à cidade. Dessa vez, ele tocou uma melodia mágica que encantou todas as crianças de Hamelin, fazendo com que elas o seguissem até uma caverna nas montanhas próximas. Quando as crianças entraram na caverna, ela se fechou e elas nunca mais foram vistas na cidade. Interpretações e possíveis explicações. A lenda do flautista de Hamelin tem sido objeto de inúmeras interpretações e especulações ao longo dos anos. Alguns acreditam que pode ter sido uma alegoria para eventos históricos, como migrações em massa ou a peste negra que devastou a Europa durante o século XIV e que poderia ter afetado a cidade. Outras teorias sugerem que o flautista era um recrutador de crianças para a colonização da Transilvânia ou que a história pode ter origens mais antigas, remontando a práticas pagãs, como rituais de sacrifício. Independentemente da interpretação, a lenda do flautista de Hamelin continua a ser um conto sombrio que mistura elementos de encantamento, vingança e tragédia. Ela também serviu de inspiração para inúmeras adaptações literárias, teatrais e cinematográficas ao longo dos anos, tornando-se uma parte duradoura do folclore europeu. A Dança Macabra de Leopoldo de Bulhões. Nos confins do interior de Goiás, escondido entre colinas e campos de milho, existe uma cidadezinha sombria conhecida como Leopoldo de Bulhões. Um lugar onde o folclore e o medo se entrelaçam em um ritual macabro que ocorre todos os anos no Dia das Bruxas. Nessa cidade, as lendas falavam de um ser tenebroso chamado Skinhead, uma entidade sombria que se erguia do milharal à meia-noite, convocando os jovens locais para um ritual sinistro e mortífero. Dizia-se que Skinhead era um ser sobrenatural, uma abominação que desafiava os vivos para uma dança macabra, onde o prêmio era a própria sobrevivência. À medida que a noite caía, as ruas vazias de Leopoldo de Bulhões eram tomadas pelo suspense e pela apreensão. À meia-noite, os jovens se reuniam em volta do milharal, suas lanternas iluminando os rostos tensos. O vento sussurrava palavras sombrias e a escuridão era interrompida apenas pelo brilho trêmulo das lanternas. Skinhead emergia das sombras do milharal, uma figura sinistra vestida de preto, com uma máscara assustadora ocultando seu rosto. Seu desafio era simples e terrível: lutar até a morte. Os jovens eram forçados a enfrentar seus medos e uns a outros em uma luta brutal, onde a única saída era vencer ou perecer. Os enfrentamentos eram sangrentos e brutais, com a sede de sobrevivência fazendo com que amigos se tornassem inimigos, e a escuridão da noite parecia devorar a humanidade dos participantes. O vencedor tinha o direito de voltar para casa, mas com cicatrizes físicas e psicológicas que durariam uma vida inteira. À medida que o ritual se repetia ano após ano, Leopoldo de Bulhões se tornou um lugar onde a esperança morria e o medo reinava. Os jovens cresceram sob a sombra de Skinhead, suas vidas transformadas para sempre pela terrível dança macabra. A verdade por trás de Skinhead e seu ritual macabro permanece um mistério, mas a lenda de Leopoldo de Bulhões é uma lembrança sombria de que por trás das fachadas tranquilas das pequenas cidades podem existir segredos aterrorizantes que desafiam a compreensão humana. O ritual do Dia das Bruxas em Leopoldo de Bulhões é um lembrete de que o horror pode espreitar nos lugares mais inesperados e que algumas histórias devem permanecer ocultas nas sombras. A Maldição da Fazenda. Intrigas sob a lua de Goiás. Em um canto remoto de Goiás, onde a natureza exibia sua exuberância, uma fazenda escondia mais do que os olhos podiam captar. Sob a fachada idílica, nos recônditos da propriedade, um matadouro de porcos aguardava, envolto em segredos soturnos. A casa, apesar de ser meticulosamente mantida por empregadas zelosas, tinha seus próprios fantasmas.
À noite, ratos emergiam das sombras, usurpando a calmaria. A filha do fazendeiro, uma beleza rebelde, desafiava as convenções com sua insolência. Brigas constantes, xingamentos e humilhações aos empregados e aos próprios pais criavam uma atmosfera de tensão. Contudo, a chegada de um forasteiro mudaria o curso dos acontecimentos. Homem, aparentemente em busca de trabalho, foi acolhido para laborar no matadouro. Entretanto, por trás da fachada humilde, ele era mais do que um simples trabalhador. Um bruxo enigmático com um passado sombrio. A filha do fazendeiro, ao deparar-se com um misterioso forasteiro, sucumbiu a um encanto inexplicável. Contrariando sua natureza indomável, ela se tornou dócil e amável. De maneira sobrenatural, os ratos que infestavam a propriedade simplesmente desapareceram. A mudança drástica na personalidade da filha despertou a desconfiança do pai, que designou um dos empregados para vigiar o forasteiro. Em uma noite sombria, Jeremias, o empregado incumbido da tarefa, bateu apressado na porta do fazendeiro. "Pai, algo terrível aconteceu", exclamou Jeremias ofegante. O forasteiro subiu e entrou no quarto de sua filha pela janela. O fazendeiro, aturdido, abriu a porta e ambos se dirigiram ao quarto da jovem. A visão que se desdobrou diante deles era digna de pesadelos. Dezenas de ratos cobriam o corpo inerte da moça. A perplexidade dominou o ambiente quando perceberam que os roedores, de alguma forma, estavam prontos para consumi-la. A morte misteriosa da filha desencadeou a loucura no fazendeiro e a partida da mãe para uma cidade distante. A fazenda, agora marcada pela tragédia, nunca mais recuperou sua serenidade. O bruxo desapareceu na escuridão da noite, levando consigo os segredos que transformaram a pacífica propriedade em um palco de amor, morte e ratos. O destino da fazenda, obscurecido pelas sombras da magia, permaneceu entrelaçado com uma maldição que ecoaria através dos tempos.